Se você acha pouco, é porque você não sabe quem eu era. Você não tem noção do que eu fazia. Você não tinha noção do que eu gostava. Você não é capaz de saber o que eu já fiz com minha esposa, o que eu já fiz com os meus amigos. Você não é capaz de saber o que eu já fiz no trabalho, o que eu fiz há 10, 20, 30 anos atrás, ou algum tempo atrás. Se você soubesse o que eu já fiz e quem eu já fui, talvez você, ao olhar para mim, veria que eu estou muito longe de onde um dia já estive. Essa é a realidade da maioria de nós. A apresentação desse texto tem a ver com a importância de olharmos para as pessoas hoje e mesmo ao vê-las, nós perguntarmos quem ela foi, o que ela já fez, quais eram suas ações. Às vezes temos por hábito de olhar o presente momento sem fazermos avaliação nenhuma do histórico da pessoa. Então hoje o que você poderia chamar o mau comportamento de algumas pessoas, se você conversasse com alguns amigos, parentes, eles poderiam narrar a respeito dessa pessoa coisas que te deixaria boquiaberto, que você olharia e dizia, mas ela já fez isso? Mas ele já fez isso? Ah, eu não acredito. Mas por que é que você não acredita? Pela atual conduta dessa pessoa. Isso não significa que ela alcançou a perfeição. Significa apenas que ela está bem distante de onde um dia já esteve. E por você não conhecer a realidade dessa pessoa, pode parecer muito pouco. Então eu quero fazer uma reflexão. Esse culto é um culto mais breve, mas eu quero começar por Lucas 17, 14. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 14, diz assim: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, repita só isso comigo, indo eles, isso, ficaram limpos. Indo eles, ficaram limpos. Indo eles, ficaram limpos. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa é a passagem que narra a história de Jesus com os 10 leprosos. 10 homens abordam Jesus, buscando tirar de Jesus a cura para a sua enfermidade. Eles não se aproximam muito de Jesus, preocupado em infectá-lo com a lepra, ou simplesmente amedrontado de serem apedrejados por outras pessoas, vendo que eles estavam rompendo o limite da distância. E eles pedem a Jesus que tenha misericórdia deles. Jesus então olha para eles e diz para eles: saiam daqui e procurem o sacerdote e se apresentem a eles. Bom, eles não poderiam fazer isso. Eles não poderiam se apresentar ao sacerdote, a não ser se estivessem curados. Eles não poderiam se aproximar de ninguém. Quando Jesus diz a eles, se apresentem ao sacerdote, ou mostrem-se a eles, Jesus já está dando a eles o caminho
que todo aquele que até o presente momento fora curada deveria cumprir. As pessoas ou os que ficaram curados, eles tinham que cumprir essa determinação antes de voltar ao convívio com a sociedade. Eles eram obrigados a ir até o sacerdote ia inspecioná-lo, verificar se não havia ainda nada que mostrasse, algum resíduo da lepra. Então um sacrifício era feito, e aquele homem então, mediante ao atestado estabelecido pelo sacerdote, ele voltaria ao convívio. Porém, eles não estão curados. Jesus diz: mostrem-se ao sacerdote. Mas quando eles olharam para eles, eles continuavam leprosos. Então não tinha por que sair de onde estavam e ir até o sacerdote, porque isso só era feito depois que a cura era estabelecida. Mas eles obedeceram. Eles saem dali e vão procurar o sacerdote. E no caminho entre Jesus e o sacerdote, a lepra desapareceu. Quando foi, pastor? Será que foi assim que eles saíram? Será que todos ficaram limpos de forma simultânea? Qual seria a distância onde Jesus estava até o primeiro sacerdote que eles encontrariam? Quem é que detém essa informação para trazer com precisão a informação de quando eles ficaram curados? Ninguém. A mensagem é a seguinte: e indo eles, ficaram limpos. A limpeza aconteceu e ela não podia ser parcial, ela tinha que ser total, senão isso não dava a eles o direito de se reintegrar à sociedade. Mas em que momento eles ficaram limpos? Não se sabe. Todos ao mesmo tempo? Também não se sabe. O que se sabe é que quando eles chegaram até o sacerdote, todos estavam limpos. Pronto. Mas se todos foram curados ao mesmo tempo, ninguém sabe. E ninguém sabe, talvez nem mesmo eles. Talvez até eles, se chegassem no sacerdote e o sacerdote perguntasse: bom, você está limpo há quanto tempo? Ele diria: eu não sei, eu só sei que quando eu saí de lá, a lepra estava em mim, e no caminho ela foi e desapareceu. Mas desapareceu no mesmo instante que a do outro? Eu não sei. Então a minha proposta hoje é mostrar a todos nós a importância de permanecermos no caminho, a continuarmos no caminho, mesmo que na nossa caminhada possamos olhar e vermos ainda a presença do pecado, a influência de coisas ruins, cujas quais nós temos que nos envergonhar, coisas que envergonhariam a nossa família, coisas que envergonhariam o Senhor. Mas a mensagem hoje tem a ver com permanecer no caminho, entendendo que se a progressão existir, ainda que o outro não entenda a velocidade, ainda que o outro te julgue achando que você deveria estar muito mais limpo, pelo tempo que você está caminhando na igreja. Então a minha palavra hoje tem a ver com uma transformação que acontece no caminho. Continue indo, continue fazendo. Se você está fraco, prossiga.
Se está forte, prossiga. Se as pessoas estão te compreendendo, prossiga. Se as pessoas não estão te compreendendo, prossiga. Se estão te ovacionando, prossiga. Se estão te discriminando, prossiga. Continue indo, porque em algum momento dessa caminhada, a cura vai chegar, a limpeza vai chegar, a vitória que você procura, ela vai chegar. Então eu separei alguns textos para mostrar a transformação e como ela pode ser um pouco mais morosa, um pouco mais demorada, certo? E quanto nós temos que estar preparados para lidar com as pessoas que nos conhecem mais de perto, porque são essas pessoas que vão notar de verdade que a mudança está demorando ou não. Porque às vezes um marido exemplar para a igreja não é o marido exemplar para a esposa. Às vezes o filho exemplar para os amigos não é o filho exemplar para os pais. Porque somente aqueles que estão perto, convivendo no cotidiano, no dia a dia, sabe de fato quem nós somos. E talvez esse seja o grande desafio de nós convivermos. Então é importante observar que uma mudança segura é uma mudança que ela tende a começar a acontecer de dentro para fora. Nós vamos precisar mudar o exterior, sim, e eu já vou mostrar isso mais à frente a você. Mas eu quero mostrar 3 versículos que é importante que nós tenhamos o conhecimento dele, e mais do que o conhecimento, a aplicação desses textos na nossa vida, porque ele nos expõe uma mudança que ela acontece de dentro para fora. Porque mudar exteriormente talvez seja a parte mais fácil do processo. Trocar as roupas, mudar a rádio, certo? De sintonia. Talvez mudar alguns ambientes seja um pouco mais fácil do que mudar a parte interna. Então vamos a 3 textos, rapidinho. Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção, porque nós temos aqui uma mudança mental. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, o pensamento, ele está mudando, ele está se transformando para que consigamos olhar as coisas de Deus e experimentá-las de forma boa, agradável e perfeita, o que é muito difícil para nós. Dependendo dos danos que essas coisas que nos acontecem têm um impacto sobre nós, é muito difícil chamar a vontade de Deus de boa, agradável e perfeita. A mente do indivíduo, para dizer isso, da perda de um ente querido, da perda de um emprego, de um envolvimento, certo, de alguém da sua casa com uma luta, com uma dificuldade, com uma adversidade. Olhar essas coisas, certo, e dizer que elas são boas, que elas são agradáveis e que elas são perfeitas, a mente dessa pessoa, ela tem que estar muito alinhada com Deus. Então essa não é uma mudança fácil de obtermos. Nem todo mundo que carrega uma Bíblia na mão sabe cantar um hino, pode uma vez por mês segurar os elementos da ceia, são capazes de viver isso, porque isso é uma mudança sólida, concreta, gradativa, paulatina, crescente.
É um modelo que vai alcançando a sua mente e vai te tornando alguém inabalável. Pessoas com esse tipo de comportamento conseguem ler textos como 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, com mais veracidade. Pessoas que entendem isso, entendem o que é ter uma vara e um cajado para te estabelecer um apoio. Pessoas desse tipo entendem o que são anjos que recebem ordem a nosso respeito. Mas não é fácil, porque essa é uma mudança interna. Pessoas com esse tipo de comportamento, suas variações são extremamente pequenas. Elas estão sempre muito próximas do comportamento ideal. Elas são extremamente constantes, independente de qualquer tipo de ambiente. Pessoas verdadeiras agindo assim, não interessa se ela está trabalhando, não interessa se ela está em lazer, não interessa se ela está viajando, se os pais estão perto, se o cônjuge está perto, se o pastor está perto, não interessa se levantou de bom humor, de mau humor, não interessa se o céu está azul ou cinza, não interessa. Pessoas desse tipo, é seu interior, não a periferia. O que controla ela é o seu interior. Ela não é governada por aquilo que está ao seu redor, não. Ela é governada por aquilo que está dentro dela. E por isso, certo? Elas foram transformadas pela renovação, certo? A renovação de sua mente deu a ela a capacidade de viver assim. Segundo o texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Isso, vamos lá. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Preste atenção, o rosto é descoberto, sem ter nada para esconder, verdadeiro. Todos nós com o rosto descoberto, certo? Nós vamos estar diante de um espelho, onde o que vamos refletir não é a nossa imagem, é a imagem do Senhor, mas para que isso aconteça, nós vamos precisar de uma transformação que aconteça de glória em glória. Uma exposição que nos mostra que isso de verdade não acontece de forma instantânea. Que isso é um avanço cujo qual nós vamos ganhando território, ou cedendo território, melhor dizendo, ao Espírito Santo, para que ele, certo, ao mudar aqui como pelo Espírito, a imagem que as pessoas vão ver, depois de vivermos de glória em glória, somos transformados e o espelho reflete a glória do Senhor. Ou seja, quem olhar para mim e para você, mesmo sendo imperfeitos, mesmo achando que nós temos muito que mudar, mesmo achando que ainda é muito pouco, é pouco para eles, mas ele não sabe o que você percorreu, ele não sabe o que você viveu, ele não sabe quem você era, ele não sabe. Tem muita gente que, se eu desse a oportunidade para pegar nesse microfone e disser aqui as coisas que já fez, final do culto não tinha mais ninguém. Ou então nós íamos dormir hoje de luz acesa. Isso ia virar um filme de terror. Tá certo? Mas é de glória em glória. É mudando a nossa mente, certo? Que vamos alcançar essa transformação. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que você dê um vacilo em alguma coisa, ainda que alguma coisa aconteça no percurso, e as pessoas que estão ao seu redor exijam de você algo que você não tem para dar,
O texto está dizendo, o homem interior vai se renovando. Esse é um cara que não está desfalecendo. Mas, certo? O texto diz, ainda que quem olhe para você e veja em você um comportamento reprovado, você sabe onde você estava e onde você está hoje. Você sabe quem você era e quem você é hoje. E só é porque o Espírito Santo está em você. Posso ouvir um amém? Amém? Troca aqui porque foi embora, irmão. O inimigo. Ou fui eu que segurei na antena? Pode ser. Não sei se o inimigo está atrás do microfone ou atrás da mesa de som, mano. Brincadeira, viu? Tá certo? Então é importante entendermos isso. Transformado pela renovação da nossa mente, transformados de glória em glória, e vamos ter que lidar com este homem, onde muitas vezes seu exterior, em alguns momentos espasmos, certo? Eles vão se manifestar, mas você sabe para onde está indo. Você sabe o que você está colocando dentro de você. A cada dia, esse homem, certo? Que hoje é tão poderoso sobre você, essa mulher que é tão poderosa sobre você, tentando trazer comportamentos, certo? Reprováveis, corrompidos, é só uma questão de tempo até ela perder força. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso, é importante nós entendermos o ambiente de guerra. E eu separei dois textos, um que, Efésios, capítulo 6, verso 12, mais à frente nós vamos ter revestido de toda a armadura de Deus, mas antes, um pouquinho, está o verso 12, que diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. Então preste atenção. Essa batalha é uma batalha do mundo espiritual. É uma batalha diretamente travada contra Satanás, numa esfera que não é humana. Ela não é contra o homem, mas ela é no homem. Seja este homem você, ou alguém que Satanás vai trazer para perto de você, para estabelecer o desvio, para criar o problema. Então eu preciso entender que a minha luta, se eu quero me tornar alguém melhor, se eu quero erradicar o pecado, eu preciso entender que a batalha, ela é, certo, nas regiões celestiais, é com Satanás. Se você não entender isso, seu inimigo vai ganhar força, porque você não acredita, você acredita que é a pessoa, você não consegue acreditar no mundo espiritual, então isso fica muito difícil. E o segundo texto é Tiago 1,14, e esse talvez seja o pior. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Esse é um texto que diz o que o diabo vai usar contra você. O que ele vai usar contra você? Alguma coisa que você goste e que te afaste de Deus, que te faça desobedecer a Deus. Então todo homem é atraído e engodado, certo? Ou, na verdade, aqui, é tentado quando atraído e engodado. O engodo é uma prática de pesca, o engodo é uma prática também de caça, certo? O que é um engodo? É uma isca, certo? Que esconde o que está por detrás dela, esconde uma intenção. Você vai pescar, o que acontece? Normalmente se prepara a isca no barco e dentre as iscas fica a cabeça do peixe, algumas partes que você não consegue prender no anzol. Então quando o peixe aparece, quando há a presença do peixe, o que quem está pescando faz? Pega todo aquele resíduo e joga para fora do barco.
O nome daquilo se chama engodo. Qual é a intenção? A intenção é fazer com que os peixes fiquem por perto, porque dentro daquele resto de coisas que o pescador jogou dentro d'água, já, ou ele vai lançar a rede, ou ele vai lançar um anzol, escondido num pedaço. E é estranho, não é? Talvez por isso a Bíblia compare a caminhada cristã, ou o símbolo é um peixe, porque preste atenção, o peixe tem tudo para sobreviver no rio e no mar, tudo. Ele vai morrer de fome se não comer aquela isca? Não. Mas mesmo tendo tudo, ele não pode ver uma minhoquinha balançando, uma iscazinha fácil, tá certo? Então o diabo vai se aproveitar disso. Aprenda isso. Nós não estamos mais em tempo, ok? E não é nem quem tem problema, não. Hoje, por exemplo, você está caminhando, está num ambiente, abriu a porta de um elevador, tem uma mulher só dentro, você é homem, espera o próximo. Vai por mim. Nós temos que ter todo o cuidado do mundo, observarmos a nossa caminhada, tá certo? Com seriedade, entendemos que o nosso adversário, como eu li no texto anterior, certo? Ele vai trabalhar para nos tirar do caminho, mas ele vai trabalhar onde? Onde a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo, é isso. Seu problema é o quê? É droga. Seu problema é o quê? É jogo. Seu problema é o quê? É sexo. Qual é o seu problema? Qual é a sua área? Seu problema é econômico? Eu não sei qual é. Eu só sei que ele vai se aproveitar disso para fazer você pecar. Tá certo? Posso ouvir um amém? Então a nossa batalha é nesse campo. E aí eu separei só algumas coisas que eu acho que como pastor vale a pena nós olharmos. Gênesis capítulo 33, verso 14. Coloca, por favor. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado, que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Essa é uma conversa entre Jacó e Esaú. E nós cometemos alguns erros que precisamos parar de cometê-los. E o primeiro deles está nesse texto: pedirmos mudança profunda de quem está iniciando o processo. Cobrarmos demais de pessoas que chegaram recente, que o discernimento dela abriu há pouco tempo, e eu começo a querer que essa pessoa ofereça para a igreja, para a comunidade, para a família, para todos, o nível de comportamento, que a profundidade que ela tem com o Evangelho, com o Espírito Santo, não dá a ela condições de ter. A pessoa se converteu no culto de quinta, de quarta, com que roupa ela vem no domingo no culto? O que ela faz com as roupas dela? Eu não sei o estilo que ela vestia. O que ele faz? Pare para pensar. Agora ela pega? Não, pastor, ela que se vira. Que não apareça no culto aqui com esse modelo de roupa, com esse decote desse jeito, com essa saia tão curta, com essas cores tão chamativas. Esse cara com essa calça que parece que embalou a vácuo. Esse dia veio um cara tirar uma foto comigo ali, ele veio de blazer, sem camisa. Tinha camisa embaixo não, peito cabeludo. Ele fechou até aqui. O que aquilo mostra a profundidade dele. Eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele ainda está no raso.
Então não exija das pessoas vocabulário. Tem gente que entra na igreja e ainda fala palavrão de vez em quando. Aí você fala, aí se converteu nada essa praga, essa peste. Isso é mentira, vê que você está falando isso. Rapaz, a pessoa se converteu semana passada, rapaz. Talvez 99% do que a pessoa falava tinha um palavrão. Então para onde ela vai? 70%. Certo? Isso quando não começa a trocar palavra. Caraca! Filho da mãe! O que é isso? São um substituto. Isso o que é isso? Isso é um avanço. Fica triste não. Isso demonstra que o vocabulário da pessoa está mudando. A roupa tem gente que não tem. Esse dia eu vi um cara vinha de bermuda na igreja, de bermuda na igreja, de bermuda na igreja. Um dia ele me abordou e me disse, pastor, eu venho de bermuda porque eu não tenho e eu me converti, mas nunca gostei de usar calça. E a minha cabeça diz, como alguém não tem uma calça comprida? Então eu arrumei 2 calças, professor, não custou nada, tá certo? Então você não pode querer o comprometimento, você não pode querer o vocabulário, você não pode querer a vestimenta de alguém que está começando. Está ali, ó, o texto. O que Jacó está dizendo para Esaú? Esaú, você está acompanhado de homens, com um exército, 400 homens. Sabe o que eu tenho comigo? Eu tenho mulheres, eu tenho crianças e eu tenho animais. Se eu usar a sua velocidade para ir em direção a CI, esse pessoal que está comigo desfalece no caminho. Então faz o seguinte, eu posso andar na sua velocidade, mas quem está comigo não. Às vezes você certo? É importante que você reduza a sua velocidade para ajudar outro a chegar no propósito e não ficar cobrando. Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Segunda coisa, bota Mateus 22, 37. São coisas que a gente acabou fazendo sem notar, achando que a mudança é instantânea. Vamos lá, ó. Jesus disse o quê? Amarás de todo o seu, e de toda a sua, e de todo o seu. Bota o verso seguinte. Este é o primeiro e grande. O segundo, semelhante a este é. Bota o 40 para ficar legal. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os... Preste atenção, é importantíssimo. Nós cometemos um erro gravíssimo. Antes de mostrarmos para as pessoas que chegam na igreja o que é o mais importante, nós mostramos as regras e as leis. A roupa que usa, a música que escuta, certo? Os lugares que podem frequentar. Nós damos para as pessoas todas as regras, mas esquecemos de dizer a ela o mais importante. O mais importante de tudo nessa caminhada é aprender a respeito do amor. O amor a Deus, o amor próprio e amor ao próximo. Então, como ninguém nos ensinou a amar essas pessoas e entender que as regras são importantes, mas elas vêm depois do amor. Aqui, na maioria das vezes, nós fomos treinados a trazer as regras primeiro e o amor depois, se tiver amor. E se o cara não cumpriu a regra, se ele não cumpriu o protocolo, se não fez como a regra manda, o que nós vamos fazer? Nós não queremos nem saber o nível de profundidade dela. E eu fico imaginando se Jesus agisse assim. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja de Cristo é uma igreja, se tem Cristo, é para amar o próximo. É para fazer com que a vida do próximo seja melhor depois que você passou por ela. Se não for assim, está errado.
Terceiro, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o atender é melhor do que a gordura dos... Preste atenção. Nós cometemos um erro que já vem de muito tempo. O ambiente profético se sobressaiu ao ambiente do ensino da palavra, do aprendizado da palavra de Deus. E quando o profético vem à frente, as pessoas estão mais preocupadas em saber sobre o futuro do que em construir o seu próprio futuro. Hoje, qualquer ambiente que tenha um profeta, qualquer ambiente que fale do seu amanhã, ele é mais interessante para as pessoas do que um ambiente que ensine você a construir um amanhã. E pior, esse ambiente é um ambiente que pode fortalecer isso, dizendo que Deus está no controle de tudo. Ou seja, você pode pouca coisa. Isso está errado. Não funciona desse jeito. Esse texto diz e fala a respeito da obediência ao Senhor. Não negligencia e nem joga no lixo o profético. Não é nada disso. Nós somos uma igreja pentecostal e acreditamos em profecia. Sim ou não? Mas nós não andamos atrás dela. Eu sei que o meu amanhã é melhor do que meu hoje. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo hoje. Se não for um acidente de percurso, aí um acidente sim, aí eu vou ter que olhar com a minha maturidade lá de Romanos, onde a minha mente vai me dar o entendimento que eu não fiz nada para aquilo estar acontecendo, eu fiz tudo certo e um acidente, uma situação totalmente oposta veio sobre mim. Então eu tenho que ter maturidade para dizer: Deus está no controle da minha vida. Então o que está acontecendo é bom, perfeito e agradável. Agora, fora isso, é a minha responsabilidade. É o que eu estou fazendo. Então eu preciso entender que o profético, ele não deve ter mais ênfase do que a obediência, do que cumprir a palavra de Deus, do que saber como eu devo proceder. Amém? 4. Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Outra coisa que a gente precisa também remodelar, que a igreja nos ensinou, que o orador é mais importante e mais relevante que o ouvinte. Criamos monstros por detrás de microfones, monstros cantando canções, monstros pregando palavras, pessoas que esqueceram que o ouvinte é mais importante. Olha, dá para voltar o texto, irmão? Olha só, quando perguntaram a Jesus por que Jesus falava por parábolas, Jesus vai explicar, depois você lê o texto, mas a explicação é: a vocês recebem a palavra diferente, porque há em vocês a capacidade de entender, de discernir, de interpretar, mas o povo não. Eu converso com eles por parábolas, porque eles vendo, eles não conseguem enxergar, eles ouvindo,
eles não ouvem, eles não compreendem. O que Jesus está dizendo? Este povo que vem me escutar, ele é muito mais importante do que eu. Por isso que todo mundo quer o microfone, por isso que a oportunidade. Por quê? Porque alguém criou isso. Isso está errado. O ouvinte, ele é muito mais importante do que o orador. Talvez o orador consiga ter um excelente êxito e ser um cara exemplar e de sucesso quando aquilo que ele sabe é transferido para a mente daquele que não sabia, mas agora, através dele, consegue captar. Senão, não houve nem comunicação. E é assim que funciona. Então foram erros cujos quais nós fomos submetidos. Nós fomos submetidos a um erro de exigir do iniciante uma mudança na vestimenta, no vocabulário, no comprometimento que ele não tem para dar. Então o que fizemos? Pegamos o Jacó e ele pegou todas as crianças, as mulheres e o gado e começou a marchar na velocidade do Esaú. Sabe o que aconteceu? O pessoal ficou para trás. Sabe o que fizemos? Mostramos as regras antes do amor. Então hoje, meu irmão, vamos descer o cacete no irmão que está vacilando. Pega essa menina que veio com a roupa curta e fala que ela é uma piriguete. Diga mesmo, fala. Pega essa aí que fez fofoca e diz que é língua de trapo. E que é uma fofoqueira dos infernos, e uma peste. Isso, a gente não sabe nada sobre amor, a gente sabe sobre regras, certo? Mas se você for conversar com ela, você vai saber que ela fazia muito mais fofoca do que faz hoje. Hoje ela já faz só umas fofoquinhas assim. Entendeu? Mas é verdade, ok? Se entendemos que conhecer a palavra e darmos mais valor ao ensino, ao comprometimento com a aplicação da palavra na nossa vida, o profético, ele é uma questão é só de tempo. Eu vou falar uma coisa para vocês, aqui usando meu exemplo. Eu nunca recebi uma profecia negativa. Eu tenho 32 anos de evangelho, nunca nenhum profeta, nunca. E olha que eu já recebi muitas. Mas todas as profecias que eu recebi, certo? Eu recebi uma do Vitor Hugo, no encontro de casais, certo? Que era uma questão de doença, de enfermidade, mas não de resultados das minhas escolhas. Não. Então eu não tenho preocupação em saber o que vai acontecer, porque eu sei que o que vai acontecer coopera para o meu bem. Eu sei disso. Agora, se em algum momento me aparecer uma doença, me aparecer uma perda, alguma coisa que eu não fiz nada para que aquilo acontecesse, beleza, eu vou em Romanos e vou dar uma olhada para ver se minha mente precisa de uma renovação, para entender que Deus está no controle e está tudo certo. Então é importante entender isso, e é importante entender que o ouvinte é mais importante que o orador. É o que Jesus está dizendo. Eu falo com eles desse jeito porque eu preciso que eles entendam o que eu estou transmitindo, senão não vai funcionar. Então ele tratava seus ouvintes de uma forma muito mais respeitosa do que muitas vezes nós tratamos. Homens que melhoraram no caminho, peguei só os discípulos, pegue Pedro no começo, pega a sua maneira de agir, pegue Pedro cortando a orelha do soldado, querendo ser maior que todos, dizendo publicamente na frente de seus amigos, ainda que todos te abandonem, eu
Pedro, jamais te deixarei. Jesus falou: Pedro, vou falar uma coisa para tu. Antes que o galo cante, tu me nega 3 vezes. Segura a tua viola, tu já está passando. Mas mostra quem ele era, a maneira cuja qual ele agia. Assim que a besteira aconteceu, sabe para onde Pedro voltou? Seu barco. Tiago e João, vamos lá, um comportamento explosivo, chamam Jesus numa ocasião e pedem para um sentar de um lado, o outro de outro. Jesus chamava os 2 de filhos do trovão, provavelmente, certo? Por causa de seu comportamento. João, no final dessa história, é chamado de discípulo do amor, mas não foi sempre assim. Pedro não foi sempre desse jeito. Você acha que Abraão ofereceria Isaac se Isaac tivesse nascido antes do capítulo 12? Não. O Abraão que sai de Ur, certo, com seu pai, não é o mesmo que vai a Moriá. Não é. Houve uma mudança no caminho. Você quer pegar Judas Iscariotes? Pensa. João diz que Judas era ladrão, roubava dinheiro da bolsa. Você vai me dizer que se realmente Judas era ladrão e roubava dinheiro da bolsa, ele conseguiu enganar Jesus? Por que é que Jesus manteve esses caras por perto? Você lembra quando Filipe diz: ô Senhor, que responsabilidade é essa? Já está ficando tarde, esse pessoal vai desfalecer no caminho, está ficando escuro, eles precisam comer, eles estão com fome. O que Filipe está dizendo? O Senhor está passando dos limites, pregando até tal hora, já está na hora de dizer um amém e mandar esse povo para casa. Jesus olhou e falou: então vamos dar a eles de comer. Pare e pense. O Tomé, o que tinha dificuldade de crer, Jesus não descartou nenhum deles. Não. Ele mesmo disse que o único que se perderia, na verdade, era um. Ele nem disse quem era. Era só um. E assim mesmo porque havia uma profecia narrando isso. E se você quer saber, para mim, o que Pedro fez com Jesus foi muito pior do que o que Judas fez. Para mim, se você somar tudo que Pedro fez e como ele se comportou, foi muito mais danoso para o ministério de Jesus do que a atitude de Judas. Qual é a diferença entre os dois? É que Pedro sabia o endereço da volta e Judas não. Então, meus irmãos, é importante que você primeiro respeite a si mesmo, porque muitas vezes seu homem exterior vai ser bem diferente do interior. Então, cuidado com o que você cobra a respeito de você. Se você aprender a amar as pessoas, vai entender que nem todo mundo muda na mesma velocidade que você. E que provavelmente todas as vezes que você acusar alguém, pode ter certeza de que, na maioria das vezes, você só acusa essa pessoa porque não faz o que ela faz. Você faz um outro pecado. E como o seu pecado não é aquele, você então busca chamar a atenção para o pecado daquela pessoa, para que o seu passe por despercebido. E dependendo do nível que você estabeleça, se a hipocrisia tomar conta de você. Eu, há um tempo atrás, eu participava de um evento com um pessoal e nunca batia o comportamento das pessoas com o discurso dessas pessoas. Eu participava normalmente uma vez por ano desse evento, mas todas as vezes a santidade na boca de uma pessoa não condizia com o que ela estava vestindo, como ela estava se comportando, e aquilo sempre me incomodou.
mas eu aprendi a olhar as pessoas de forma diferente. Foi 1 ano, foi 2 anos, acho que foi 4 ou 5 anos. Depois eu resolvi que não iria mais. Aquilo começou a me incomodar de fato. As músicas eram envoltas em muita santidade. A palavra era sempre cobrando da igreja uma santidade, uma santidade, uma santidade, uma santidade que eu não conseguia ver nos bastidores. E uns 2 anos depois, acabou vindo à tona um escândalo, numa situação extremamente constrangedora, por causa da hipocrisia. Essa pessoa, ela era tão profana, mas tão profana, mas tão profana no altar, que ela falava contra tudo que ela fazia. Porque na cabeça dela, se ela fizesse isso, isso removeria dela qualquer suspeita daquele tipo de comportamento. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos no escuro, uma hora vem à tona. Então, meus irmãos, vamos levar essa mensagem hoje, tá certo? Ela vai ficar gravada e eu peço a você, acompanhe, porque pode parecer pouco, mas a grande maioria que está aqui já teve bem mais fundo de onde está hoje, já esteve bem mais sujo do que estava hoje, e agradecemos a Deus por sua misericórdia, por sua compaixão, pelo cuidado para conosco. Hoje, durante o dia, uma palavra saltou à minha mente, a palavra remoção. O ato de, ou o efeito de remover, de tirar, de mudar de lugar. Não necessariamente de destruir, de eliminar, mas simplesmente de mudar de lugar. Hoje nós temos ouvido muito a palavra ressignificar, dar um significado novo àquilo que te aconteceu. Alguns chegam a dizer que nosso ministério está diretamente condicionado às nossas dores. Na maioria das vezes é na dor. Eu tenho um ministério de família e foi a minha maior dor não ter um pai, não ter uma mãe. Dá um significado novo para isso, conseguir obter êxito na hora de remover algumas coisas. Mas a história que veio à minha mente foi a história da arca, da aliança. E como num período as pessoas tiveram tanta dificuldade para removê-la, para mudar essa arca de lugar. E eu quero mostrar algumas coisas que tocaram o meu coração de uma forma profunda, e eu acho que dá uma bela aplicação para essa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, verso 12. Eu queria que você, vai ser uma palavra pequenininha. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, dava com ele na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne
para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti a carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção. O texto narra um momento onde as pessoas estão indo oferecer sacrifícios ao Senhor. E dois sacerdotes, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, exercem um nível de autoridade tão grande, que aqueles indivíduos que estão sacrificando precisam se submeter a esses dois rapazes. E qual era o problema desses rapazes? A quebra de princípios. Eles estão querendo provar e ter coisas que Deus não autoriza, pelo menos que seja feito antes dele. Eu não sei se você reparou, mas o homem responsável, ele está dizendo para Ofni e para Finéias: vamos fazer o seguinte, cara, primeiro vamos oferecer ao Senhor, vamos colocar Deus em primeiro lugar, e depois que estiver resolvido as questões com Deus, aí você pega o que você quiser. Ele disse: não, não é assim que eu quero segundo o meu modelo. Ou você me dá o que eu estou pedindo, ou eu vou pegar a força. E assim era a vida desses dois rapazes. É dessa forma. Eu só preciso que você entenda isso, para que eu te mostre a próxima fase dessa história. Mas antes eu preciso que você entenda quem são esses caras, como eles se comportam, o que eles fazem, quem eles são. São pessoas desobedientes a Deus, descompromissadas com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. 1 Samuel capítulo 4, verso 2. Preste atenção. 1 Samuel 4, 2. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos inimigos. Vamos lá. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de... Presta atenção. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, junto de Israel, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra, verso seguinte: os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao... Presta atenção em mim aqui agora, vai ser rapidinho. Eu acho isso o maior barato, porque presta atenção, a turma está lá na peleja lutando, quando de repente eles não conseguem êxito, os filisteus estão prevalecendo, o povo de Deus está perdendo. E aí então eles têm uma ideia:
Por que será que Deus está permitindo a nossa perda? Vamos fazer o seguinte: vamos a Siló e vamos trazer lá de Siló a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Vamos trazer a Arca da Aliança para o meio da batalha, porque aí, com a Arca da Aliança, Deus vem e nos dá isso. Só mal barato. Pastor, o que isso representa? Que tem gente que acha que pode usar coisas como um amuleto da sorte. Basta botar um crucifixo no peito que eu estou protegido. Vou botar uma Bíblia na frente do meu carro para ninguém me roubar. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que se comporta como se as coisas de Deus fossem meio que algum instrumento da sorte? Vou botar ali, certo? Porque se eu botar um louvor na minha casa, nossa. Tem gente que gosta dessas coisas. Eles pensavam igualzinho. Eles estão perdendo a batalha. Ele falou: traz o amuleto da sorte, a Arca da Aliança, porque a hora que a arca chegar aqui, nós vamos ganhar, porque Deus chegou. Chegou onde? No objeto? Não, não é de hoje, que Deus nunca caminhou em coisas, e sim em pessoas. Se você acha que isso é algo só do Velho Testamento, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, você está enganado. No Velho também. Os caras levaram a arquinha chegou, mas olha quem é que está trazendo. Quem é? Volta lá um pouquinho, só para ele ver os dois indivíduos que eu preciso mostrar. Volta um pouquinho onde está Ofni e Finéias. Você que está aí com a tradução. Presta atenção. Ó, os dois filhos de Eli, Ofni e estavam com o amuleto da sorte. Eram os dois caras. Eles estão trazendo a arca, representa a Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas quem é que está trazendo? Os dois não cegos. O Zé Ruela, do desobediente. Mas Deus não está ali, está na arca. Tanto está na arca, que quando o júbilo se estendeu, quando o povo viu, se alegou com a presença da arca, a Bíblia diz que a terra estremeu, e o povo falou: ganhamos. Só que deu ruim, mano. O negócio não deu para ganhar, não. Volta aí. Vai para o verso seguinte. Pelo que os filisteus, olha que maneiro, quando a arca chegou, os filisteus se atemoriam, porque diziam: Deus veio e diziam mais. O que os filisteus, presta atenção, filisteu, vamos tratar aqui os incrédulos, aquela turma que vivia na idolatria. O que os filisteus disseram? Ai de que tal? Eles nunca tinham visto aquilo, a terra estremecendo, era um negócio amedrontador. Mas olha o que os filisteus disseram: ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao... Vamos embora. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos... como eles serviram a vós. Sede, pois, homens. E essa frase indica que os caras estão dizendo: aí, rapaziada, nós estamos lascados mesmo, e pelo menos nós vamos morrer lutando, porque o Deus deles é o Todo-Poderoso, que deu vitória a eles sobre os egípcios, e nós, isso aqui é praticamente com uma sentença de morte. Vamos morrer, mas vamos morrer lutando. Eu acho isso tão interessante, ver o incrédulo acreditando mais em Deus que alguns crentes. Os caras estão dizendo: nós vamos morrer, mas nós vamos morrer lutando, porque o Deus desses caras o Deus desses caras é bom. E vamos embora para frente, vamos morrer. E eles vão lutar para morrer. Eu gosto disso, ó. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi... Os caras não perderam. Os caras ganharam e fugiram, cada um para a sua.
E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Verso seguinte, eu leio bastante aqui porque o pessoal quase não lê em casa. E foi tomada a arca e os 2 filhos morreu, o Ofni e o Finéias. Morreram. Isso é legal. O pastor está falando que os caras morreram e é legal? Não, eu estou dizendo que a postura deles precisa morrer. A postura de nós quando não temos compromisso com Deus, que achamos que Deus não está em primeiro lugar, que as coisas de Deus não devem ser examinadas com carinho, com respeito, com exatidão. Quando queremos abrir algumas concessões para viver o que Deus tem para nós, o Ofni e o Finéias morreram. E aí o pessoal volta para avisar, que eu não posso ler tudo também, eu só leio o restante de casa. Voltaram para falar do Eli, o pai dos 2, e falou: seus filhos morreram e roubaram a arca, o amuleto foi embora. Aí o Eli virou para trás assim, quebrou o pescoço, morreu também. Terceiro morrendo. Note que até o presente momento não morreu nenhuma mulher. Agora que vai morrer a mulher do Finéias, que está grávida, entra em trabalho de parto, morre. Note que é 3-1. 3 homens morrendo para uma mulher. A estatística continua até hoje. Eu fui esse dia num trabalho de terceira idade, tinha 40 viúvas e 3 viúvas. Eu voltei para casa doido, falando: aqui em casa você morre primeiro. Olhe para mim, preste atenção aqui. Dá uma olhadinha nessa história. Por quê? Porque a arca da aliança foi tomada, e agora ela está de posse dos filisteus. Os filisteus falando: se a gente já estava ganhando sem a arca, imagine com a arca. E leva a arca. Sabe o que eu acho engraçado? É que eles não tinham nenhuma noção de como deveriam carregar a arca. Provavelmente todo mundo encostava, todo mundo tinha curiosidade, e nada aconteceu. Note que quando alguém que sabe o que deve fazer e não faz, o problema é muito mais grave do que alguém que sabe o que deve fazer. Ou aquele que não sabe, recebe uma recompensa muito mais branda. Os filisteus estão levando a arca, é verdade, estão removendo a arca para o arraial deles. Aí o texto diz que deu um problema nas hemorroidas. Estou falando sério, depois você lê. A Bíblia é muito engraçada, né? Deu uma crise de hemorroida. Até os bichos estavam com problema de hemorroida. Está escrito, gente, estou brincando não. Por quê? Eu também não sei. Certo? Eu sei que eles estão se lascando com a arca da aliança. E ao invés de dar sorte, está dando azar. Mas por quê, pastor? Porque com Deus não se lida assim. Não é uma peça, não é uma Bíblia, não é uma coisa, é um coração. Deus não rejeita um coração contrito e quebrando isso. Os filisteus ficam doidos, manda a arca para ali, manda para lá, manda para cá. Onde a tal da arca vai, a arca dá problema. Aí o texto diz, quero mostrar para você, e eu fiquei maravilhado olhando isso hoje. Deixa eu pegar aqui um texto. 1 Samuel capítulo 7, verso 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após isso. A arca está lá. Quem está tomando conta da arca agora é Abinadab e seus filhos Uzá e Aiô. Eles que estão tomando conta da arca, não tem problema nenhum. Ninguém está morrendo, não tem problema. Não tem. A arca está lá e não há nenhuma problemática. Porém o capítulo 6 de 2 Samuel capítulo 3, ou capítulo 6, verso 1, coloca para mim. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000.
Levantou-se Davi e partiu com todo o povo, e tinha consigo a Baalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Eu gosto dessa estrutura. Davi prepara um ambiente extraordinário para que a arca fosse removida. Ele tem um intuito: levar a arca para Jerusalém. Esse é o propósito. Sabia tudo aquilo que tinha acontecido, a morte dos sacerdotes, toda a situação desagradável, os problemas que deram para os filisteus, e em outros lugares por onde a arca passou. Mas agora Davi, ele quer levar a arca para Jerusalém, e ele procura fazer da melhor maneira possível. A minha pergunta é: será que não há um sacerdote? Será que não há ninguém que seja capaz de dizer, Davi, como é que se remove a arca? Como é que ela deveria ser conduzida? Como é que as coisas deveriam suceder? O texto diz que põe para mim, verso 4: e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, a arca de Deus, Aiô, ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois deixavam pender, ela ia cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu junto à arca de Deus. Eu não vi nenhum filisteu morrer porque mexeu na arca. Mas quando aquele que deveria saber como manuseava fez aquilo que não deveria fazer, ele morre. A alegria da festa dá lugar à tristeza, e as pessoas começam a ficar preocupadas. O próprio Davi continua, que eu já vou terminar. Coloca o texto seguinte: Davi se contristou porque o Senhor abriu uma rotura em Uzá. Chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Ele sabe que a arca já deu problema para quem? Para Ofni, para Finéias e para Eli. Já deu problema para filisteus e outros mais. Esteve na casa de Abinadab durante 20 anos e não fez nenhuma diferença. Davi agora quer levar a arca, a presença de Deus. É isso que nós precisamos entender. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo trazer quem para a minha vida? Você viu na palavra da oferta? A intencionalidade daquele que faz vale muito mais do que o feito. É por isso que Jesus olha para uma oferta pequena e diz que ela é grande, por causa da intenção. Quando Davi olha para isso, é lógico que ele fica com medo. Uzá acaba de morrer, ele disse: tem uma coisa que eu não quero fazer, é mexer com essa arca. Esse negócio anda matando todo mundo, eu estou com medo disso. Mas o mais interessante para mim é o verso seguinte: então não quis Davi retirar a arca do Senhor, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Verso seguinte: e a arca do Senhor ficou em casa de Obed-edom, o geteu, quanto tempo? 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. E abençoou o Senhor e toda a sua. Aí, meu irmão, eu fui caçar quem é esse cara, porque não faz sentido. Uma arca que mata sacerdote, dá problema para filisteu, mata o outro que está querendo até de certa forma proteger, ajudar.
Porque me parece que com Deus fim não justifica o meio. Sabe quem é Obed-edom? Ninguém. Eu procurei o cara, depois se você soubesse, você me avisa. Ele é um geteu, não fala nada dele. Ele não é profeta, ele não é sacerdote, ele não é ninguém. Ele não é ninguém famoso, ele não é ninguém relevante, ele não é ninguém poderoso, ele não é ninguém que tem um pedigree, alguma coisa que justifique que a casa desse cara prospere. Porque está todo mundo olhando para a casa dele, esperando que aconteça o quê? Morte. Está todo mundo olhando para a casa do Obed-edom. E quem ele é? Ele é um cara comum, que resolveu servir a Deus. Pare para pensar. Quando eu olho para a vida desse cara, em 3 meses, as pessoas estão olhando para Obed-edom e estão dizendo: meu irmão, tem alguma coisa acontecendo na vida desse indivíduo. E o que ele estava fazendo, gente? Sendo crente. Só isso. Era só isso. Era aquilo que todos deveriam estar fazendo, colocando a sua vida no altar, porque eu não vejo nada. Se você vê, por favor, depois me procure e diz: pastor, eu quero falar para o senhor, porque ele tinha assim algo que o fazia merecer. Eu não achei. Tinha alguns até que defendem que ele é de Gate, que ele é filisteu, esse cara. Mas quem ele é? Ele é alguém anônimo, como você. Porque aqui menos de 1% consegue subir para fazer alguma coisa. Mas colocar alguém aqui em cima com esse microfone na mão, cantando, tocando e pregando, não torna ninguém aqui em cima melhor ou mais importante do que quem está aí embaixo. Glória a Deus. A grande verdade é essa. Porque a única história que me vem à mente é que esse camarada, durante 3 meses, as pessoas viram nitidamente que a arca que matava os outros, entre aspas, fazia esse camarada prosperar. Verso seguinte: então avisaram a Davi dizendo: abençoou a casa de Obed e tudo quanto? Por amor. Por amor? O cara foi abençoado porque amava o que sacerdote não amava, porque cuidava daquilo que outros deveriam ter o mesmo zelo e não tinha. Às vezes nós focamos nos grandes heróis e não tem problema nenhum, mas o que a Bíblia está me mostrando é um mero desconhecido, Obed-edom. É alguém que a arca vai para a casa dele, provavelmente para Davi, se é que ele era um estrangeiro, pensando: se ele morrer, não tem nada de, é mais. Mas a arca não foi para a casa dele por acaso, foi porque era alguém que amava a Deus e não a arca. Porque a arca não estava dando vitória para Filisteu, nem para Israel. O que a Bíblia, me parece, está dizendo a mim e a você, é que agora esse cara que tinha tudo para estar morto, porque os outros estiveram, e eram sacerdotes, eles morreram, e ele, está todo mundo de olho nele, esperando para ver o que vai acontecer, porque está todo mundo de olho na nossa vida. Nós estamos envoltos numa grande nuvem de testemunho, todo mundo de olho em nós, torcendo para o nosso ministério despencar, para as coisas acontecerem contrário. Está todo mundo olhando, e todo mundo que olha para ele começa a dizer o seguinte: Deus está abençoando a casa desse cara e tudo que ele tem, e isso tem um motivo: esse cara ama a Deus. Esse camarada tem o seu coração, e olha para essa questão: foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com, verso seguinte: e sucedeu que, andando
E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele os bois e carneiros. Preste atenção, da primeira vez, quem é que carregava a arca? Os bois. Agora, o que acontecia com os bois? Eram sacrificados enquanto a arca era conduzida, carregada por homens. Muitas vezes nós vemos essa história bem próxima de nós. Somos muito místicos. Eu fui para Israel e eu vi gente querendo trazer a água do Jordão. Tem gente que queria saber onde Jesus pisou. Pastor, será que ele pisou aqui? Porque ele acreditava que se pisar onde Jesus pisou, a vida muda. Nós somos muito místicos. Um cara simples, como Obed-Edom, talvez descartável na visão de alguns, foi aquele que mostrou para todos o que faz o mover de Deus. O que eles queriam contra os filisteus, Obed-Edom viveu. O que eles queriam era a aprovação de Deus, mas eles ofereciam sacrifício. Eu não vi Obed-Edom oferecer nenhum. A única coisa que eu vi ele fazer foi amar a Deus, porque Deus encontrou nele, no coração desse cara, o amor. Pare de achar que você não tem importância. Pare de achar que você não é expressivo. Você quer viver com Deus coisas extraordinárias? O ame. Cuide das coisas do Senhor com amor, com carinho. Pastor, e qual é a coisa que Deus mais ama e que eu devo cuidar? Você. Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Qual é a coisa mais importante que você tem que cuidar, que é o que Deus mais ama? Você mesmo. Você quer agradar a Deus? Cuide de você. Cuide de sua saúde emocional, de sua saúde física, de sua saúde espiritual. Cuide de você de uma tal forma que as pessoas olhem para você e digam: caramba, esse camarada está igualzinho Obed-Edom. E o que ele tem? Amor. Ama o quê? Aquilo que Deus ama, que é a si mesmo. Eu queria que essa reflexão fosse conosco, para que nós possamos entender que pessoas simples podem viver coisas extraordinárias, não porque colocam uma Bíblia na frente do seu carro, não porque colocam uma estátua dentro da sua casa, não porque colocam um crucifixo, não porque colocam um rádio sintonizado cantando um louvor, não, porque colocam amor em Deus, porque ama a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo.